mais. Edilene Lopes, como é que fica o governo após a amostragem, né, de que o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, foi alertado sobre a fraude no INSS? Teve uma ata, né? Algumas atas que mostraram isso. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, Kátia. Bom dia aos nossos ouvintes. O ministro Carlos Lupe está na berlinda e o presidente Lula está agora apertado, porque tem que dar uma resposta em relação a isso que pode arrastar o governo para uma crise. No sábado, o Jornal Nacional mostrou atas que demonstravam que o ministro Carlos Lupe, que é do PDT, o ministro da Previdência, havia sido alertado em 2023 sobre possíveis fraudes no INSS de entidades que estariam fazendo descontos indevidos no benefício de aposentados. Alessandro Stefanuto, que é o presidente do INSS, foi demitido na semana passada, primeiro afastado, depois demitido após uma operação da Polícia Federal, só que ainda não havia informação ou a confirmação de que o ministro tinha conhecimento de que algo poderia estar errado. E Stefanuto foi o indicado de Carlos Lupe. Então agora sim existe a possibilidade de o ministro cair, e eu acreditava que isso poderia acontecer inclusive no final de semana, logo após a veiculação da matéria no Jornal Nacional, mas o presidente Lula ainda não se pronunciou sobre isso. O PDT só tem um ministro na esplanada dos ministérios, que é o ministro Carlos Lupe, e agora o presidente Lula vai ter que se pronunciar. Hoje não há nenhuma previsão de agenda de Lula com Lupe. Na agenda do presidente há várias outras autoridades, mas não há o ministro da Previdência, mas certamente os dois terão uma conversa, porque no mínimo configuraria omissão caso o ministro de fato soubesse, como as atas demonstram que sabia, e não ter feito nada em relação a isso. Vamos lembrar que Stefanuto, e nós trouxemos isso aqui na Itatiaia, esteve recentemente na Câmara dos Deputados, na Comissão de Defesa da Pessoa Idosa, e agora, amanhã, as entidades, inclusive as que são suspeitas de fraude, as maiores delas, podem estar presentes na Câmara dos Deputados. Elas foram convidadas, não há convocação para isso, então pode ser que elas compareçam. E os ministérios da Previdência, da Justiça e a Controladoria Geral da União têm 30 dias também para prestar esclarecimentos na Câmara, que já faz uma movimentação para abrir uma CPI sobre o tema. E se for aberta de fato, isso leva o governo Lula para mais uma crise, e essa pode ser uma crise derradeira, já que ele está na metade do mandato e no ano que vem já tem eleições. E o PDT é um partido da base mais alinhado à centro-esquerda, o que pode colocar Lula numa situação complexa. Agora ele vai ter que decidir se mantém o ministro na esplanada ou se retira por causa de mais um escândalo. Júnior e Kátia. Edilene Lopes e os bastidores da política na coluna Em Cima do Fato.